Boa noite, pessoal. Mais uma vez junto, né? Nossa segunda aula. A primeira aula que nós apresentamos foi apenas uma aula de apresentação, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia de fato, né? Mas nós vamos fazer uma introdução sobre geografia, sobre a geografia geral. Então, o que a gente pode falar sobre a geografia geral? A geografia geral, ela abrange toda a parte, vamos dizer assim, toda a parte do cosmos, né? Toda a parte da esfera terrestre. Mas antes da geografia ela começar a ser vista, né? Antes de ser criado mesmo, de ser fundamentado a ciência, geografia, e depois nós vamos saber o que significa, a história ela já estava em fundamentação, a história já estava se revelando. Então muitas coisas poderiam ser mostradas através da história. Então a gente entende que a história é bem mais antiga do que a geografia, do que a criação da ciência chamada geografia, né? Então a história ela já estava se revelando, já estava mostrando os fatos, os acontecimentos na questão de cultura, questão de informação, sobre tempos, aparições, desenvolvimentos, questão de desenvolvimento familiar e tudo mais. Só que chegou um período que a história ela não teve mais como avançar, não teve mais como explicar alguns fatos importantes que era preciso, porque já era uma exigência da própria humanidade em querer saber mais, né? Não só da questão histórica em si, não só a questão assim de informações dos seus antepassados, mas queria saber algo mais lógico, mais concreto, mais sólido. Então foi-se criado a geografia, né? Então a geografia ela passa a explicar muito mais do que a história, ou seja, a história e a geografia elas se entrelaçam junto, mas quando você envolve a geografia junto com a história, você tem fatos mais apurados, mais bem definidos, mais sólidos, né? Mais determinados, e as duas caminham juntas, né? A gente pode falar sobre história de uma forma separada, podemos falar sobre geografia, mas a gente sempre vai estar entrelaçando as duas. Então a geografia ela explica algo interessante que o próprio escritor chamado Alfrânio Peixoto ele fala algo interessante sobre a história, sobre essa diferenciação, mas ao mesmo tempo bem bem conectada entre história e geografia. O Alfrânio Peixoto ele diz o seguinte: a geografia será assim, né? A geografia será assim, ou seja, vendo depois da história. A ciência do presente explicada pelo passado, né? Algo que está no presente, algo que nós estamos vendo, nós estamos palpando, nós estamos assim está presente diante de nós, mas tudo isso explica tudo o que aconteceu no passado, ou seja, igual o carbono 14, igual os fósseis e outras coisas mais que aparecem sobre a Terra, escavações, a questão arqueológica, que tudo está envolvendo na prática da Terra, está inserido toda a formação da Terra. Então, a ciência do presente explicado pelo passado, né? Algo presente que nós temos, por exemplo, uma pedra. Então aquela pedra, dependendo do que a pessoa analisa, avalia, consegue determinar o que aconteceu naquela pedra, desde quando aquela pedra veio até chegar naquele tipo de pedra, né? Então carbono 14 é mais ou menos isso aí, né? É uma substância, ou seja, que é utilizada para comprovar coisas que aconteceram, matérias no passado, coisas do passado, substância do passado, né? Então,
E a história é o quê? A história é a ciência do passado, história, né? Vamos só recapitular. A geografia é a ciência do presente explicada pelo passado. A história é a ciência do passado que explica no presente, né? Então a geografia é a ciência do passado, ou ciência do presente explicado pelo passado, e a história é a ciência do passado que explica o presente. Então, essas duas disciplinas, ou seja, essas duas ciências, elas se entrelaçam, elas se juntam, elas se fundem, né? Quando se fala em mostrar, se fala em explicar, assim, a geografia e a história, elas se fundem, né? Então, a gente começa a caminhar um pouco mais quando nós paramos e começamos a utilizar a geografia para explicar algumas coisas interessantes que nós precisamos aprender acerca das coisas existentes, né? Culturais, morais, política, vamos dizer assim, fenomenais e outras coisas mais que são explicadas muito mais pela geografia do que pela própria história. E a gente também começa a avaliar o seguinte, se tratando de geografia bíblica, a gente vê que a Bíblia ela nos dá todos os parâmetros necessários para que nós possamos assim entender o que é geografia. A Bíblia nos dá data, a Bíblia nos dá fontes, a Bíblia nos descreve as coisas que aconteceram como dia, como noite, como sol, como lua, como terra, como água, como rio, como mar. Tudo isso a Bíblia nos dá localizações exatas acerca disso. Por exemplo, a própria Mesopotâmia. A gente começa a entender que todo o cenário bíblico aconteceu na Mesopotâmia, né? A gente vai depois falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Então, a Bíblia ela fala sobre a Mesopotâmia. A Bíblia fala sobre o Jardim do Éden, que foi escolhido o local na Mesopotâmia, com esses rios saindo, 4 rios, 4 braços de rios cruzando o Jardim do Éden, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, esses 4 rios cruzando o Jardim do Éden, braços de rios, né, cruzando o Jardim do Éden, e ali a localização que hoje não mais existe, não se sabe para onde que foi o Jardim do Éden, mas foi algo já localizado pela própria Bíblia, e a localização era vamos colocar assim, a deixa, né, a informação que foi dada para a localização do Jardim do Éden era justamente a localização desses 4 rios, ou de 4 braços de rios que cortavam o Jardim do Éden, né? Que hoje nós podemos dizer que era mais ou menos ali no país que nós conhecemos como Armênia, né? Ali bem colado à Turquia, bem próximo ali, mais ou menos onde ficava o Jardim do Éden. Então a Bíblia ela nos dá fatos, a Bíblia nos mostra os locais. Então quando nós falamos de geografia, a Bíblia é muito rica nessas informações. Eu vou dividir essa aula de hoje, né, para a gente ter mais informações, e nós estamos assim fechando a nossa introdução, né? Falamos sobre a história que ela avançou até um certo período e depois ela teve que ser reinventado ou inventado a geografia e essa outra ciência para completar a história, para dar mais informação para a gente. E biblicamente nós sabemos que as informações na questão de geografia bíblica, a Bíblia ela nos dá muita informação acerca disso, acerca da geografia, sobre lugares, sobre mares, sobre rios e tudo mais, o que a gente já falou. Então essa é a nossa introdução.
né? Essa introdução na nossa geografia geral e também na nossa geografia bíblica. Agora vamos entender o que é geografia bíblica, ou geografia, melhor dizendo. Geografia, a palavra geografia. O que é a palavra geografia? Bom, segundo a etimologia da palavra, né? Segundo a forma da palavra, o significado da palavra, geografia significa, ou seja, essa palavra geografia, ela se divide, geo e graphem, né? É uma palavra grega que é geo e é graphem. O que nós podemos entender? Geo e graphem, o que é? Geo significa terra, graphem significa descrever, né? E é fácil de entender grafia, grafia, né? Ortografia, historiografia e várias outras grafias que nós podemos conectar uma com a outra, ligar uma com a outra. Então, a grafia significa mostrar, descrever, desvendar, descrever. Então, nós podemos entender que geografia significa que descrever a Terra, ou mostrar a Terra, desvendar a Terra. Quando a gente fala Terra, nós falamos o planeta Terra, nós falamos o mundo, nós falamos o globo terrestre. Então a geografia, ela se limita em descrever a Terra, né? E essa, vamos dizer assim, essa definição científica, ou seja, essa fundamentação científica de mostrar que a geografia era muito importante para essa descrição, né? Para mostrar pontos neutros, pontos cegos nessas pesquisas, ela só foi fundamentada como uma ciência no início do século XIX, né? Que a ciência reconheceu a geografia também como uma ciência, ou seja, uma ciência que descreve a Terra, uma ciência que mostra a Terra, a ciência que desvenda a Terra. Somente no início do século XIX que os cientistas, os historiadores, eles começaram a entender que a geografia era importante para a definição, para o estudo, para a compreensão, né, de tudo que se acontece, tanto acontece na Terra vamos colocar assim, como se desenvolve, né, na mudança de estado e outras coisas mais. A geografia, ela se tornou importante a partir do século XIX, né? E ela passou a descrever mais, né? E passou a explicar, né? Não só, isso aqui é mar, isso aqui é rio, isso aqui é monte, isso aqui é montanha, isso aqui é vale, isso aqui é deserto. Não, ela passou a explicar por que o deserto, por que o monte, por que o vale, por que o rio, por que as montanhas. Então a geografia, ela passou a explicar como que se fundou, como se formou, como se chegou até esse ponto, né? Como que se deu, né, a questão dos cânions, como aquele vale aconteceu. A gente vê a própria questão das ruínas do Mar Morto, como que aqueles cânions eles se formaram, de que forma. Então a geografia, ela não só passou a dizer, mas explicar sobre aquilo que ela estava comprovando, tudo aquilo que ela estava comprovando em relação à superfície da Terra, né? Todas essas diferenciações, né? Então o que acontece? A gente vai dar uma parada aqui e a gente vai entrar isso sobre geografia, já é o primeiro tópico, tá? A descrição, a explicação da geografia. O primeiro tópico foi a explicação, história e geografia. Agora a geografia, primeiro tópico. O segundo tópico, a gente vai falar sobre a geografia através da história. Então a gente vai deixar para mais tarde. Provavelmente esse vídeo eu vou estar mandando para vocês amanhã, do segundo tópico, a geografia através da história. Então a gente vai passar a entender um pouco mais
como foi o desenvolvimento da geografia através da história. Pessoal, a gente está fazendo um curso básico. A geografia bíblica é muito importante para nós entendermos os fatos bíblicos que aconteceram, né? Tudo que a Bíblia ensina e tudo que ela mostra em relação à manifestação da presença de Deus, né? Então, é uma ciência muito própria, muito importante dentro da teologia. E já adiantando para vocês, certamente outros professores estarão dando essa informação para vocês, mas só para efeito de explicação, teologia, logicamente o estudo. Bom, alguns vão dizer para vocês que é estudo sobre Deus, mas vamos explicar um pouco melhor sobre isso. A teologia é o estudo das coisas que se refere a Deus e das suas manifestações, ou seja, daquilo que Deus se deixou conhecer, né? Então, aquilo que Deus deixou conhecer foi feito um estudo, então isso se chama teologia, né? Então, a geografia é importante para você entender a teologia, porque quando você começa a estudar a geografia e começa a aprender um pouquinho sobre geografia bíblica, você passa a entender como que Deus fez tudo, como que Deus montou tudo, como que ele montou, preparou toda a terra, ele criou toda a terra, né? Como mostra em 6 dias. Esses dias são os nossos dias de 24 horas, como que são? Deus, ele é poderoso para ser dia de 24 horas, mas houve mais tempo, milhões e milhões de anos. Tudo isso é explicado logicamente, né? É claro que muitas coisas que a ciência exata ela não vai explicar literalmente, ou seja, a ciência dos homens não vai não vão concordar com algumas comprovações bíblicas, né? Mas nós entendemos biblicamente que Deus ele fez o mundo em 6 dias, dias de Deus, não sabemos se foram dias de homens, mas foram dias de Deus, foram 6 dias, no 6º dia, né? No 7º dia Deus descansou, né? De fazer todas as coisas, de criar todas as coisas, mas não sabemos se esse dia foi 1000 anos, foi 10 mil anos, foi 1 milhão de anos, a gente não sabe, né? Que cada dia desse foi esse tempo. Para nós, a gente precisa entender que foram dias e dias de Deus. Então, a geografia é muito importante porque ela começa a te explicar como que tudo aconteceu. E a geografia geral é importante porque nós vamos saber, no caso nós não vamos falar bem abertamente sobre a geografia geral, porque essa não é a nossa disciplina. A nossa disciplina é a pequena parte de geografia, que é a geografia bíblica, mas nós não vamos falar sobre o cenário da geografia, o que aconteceu na geografia bíblica, o que aconteceu na historiografia bíblica. Ali existe um cenário, né? Um cenário geológico, e esse cenário é a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, junto com a parte ali da África, de algum deserto que parte para a África, né? E toda essa extensão, ela se deu, toda essa trama, esse drama e essa trama da história bíblica. Então amanhã, provavelmente amanhã à noite, eu passo para vocês, mando para vocês no grupo o segundo tópico da geografia, da explicação, né, da geografia que a gente está explicando. Já o segundo tópico falando sobre a geografia através dos tempos, o que aconteceu, como que se desenvolveu, e depois que a gente terminar, a gente vai entrar, logicamente, na geografia bíblica propriamente dita. Ok, gente? Então, passa para os seus colegas, para eles abrirem esse link num grupo, para vocês assistirem, para vocês fazerem perguntas, né, acerca dessas explicações que a gente está dando, para a gente ter uma sintonia, né? Professor e aluno tendo uma sintonia, para a gente entender melhor. Eu vou estar entendendo a sua dificuldade e você vai estar entendendo a minha explicação. Ok, gente?
Então faça isso. Essa é a primeira parte da nossa aula. Amanhã a segunda parte eu mando para vocês e assim a gente vai se interagindo e depois eu vou passar um trabalhozinho para vocês mandarem para mim por e-mail, ou por e-mail não, mandar no WhatsApp do grupo ou meu WhatsApp particular. Aí eu já vou abrir e já vou fazer uma avaliação e lançar as notas de vocês. Tá bom, gente? Então, fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Um bom estudo. Amanhã eu envio para vocês mais uma parte dessa aula, tá? Deus abençoe. Fui.